Bom dia, hoje é 31 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querido e querido ouvinte que está escutando esse podcast aí na emenda do feriado, estrelinhas extras para você que está indo trabalhar. Acho que a grande maioria aqui de nós está indo trabalhar, não é mesmo? Ou há alguém aí que está conseguindo emendar esse feriado? Tomara que sim, fico muito feliz por vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma outra empresa pela qual os investidores estão felizes. Foi um péssimo gancho, mas é feriado, então eu também não fiz um grande esforço. Enfim, vamos falar sobre ela, NVIDIA, que é a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. É a maior entre as Big Sevens de tecnologia e que teve aí um impulso adicional por conta da corrida das empresas para se adaptarem à inteligência artificial. A NVIDIA projeta unidade de processamentos gráficos, conhecidas como GPUs, para os mercados de jogos eletrônicos e profissionais, assim como o sistema em unidades de chip para o mercado de computação móvel e automotivo. E aí mesmo que entra a questão da inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre a NVIDIA porque a temporada de resultados do segundo trimestre dos Estados Unidos está chegando ao final e a gigante de chips foi um dos exemplos aí que mudou a opinião dos investidores em relação ao que estava acontecendo com as Big Techs. Os investidores estavam receosos quando essas empresas começaram a divulgar os seus balanços, com dúvidas sobre se essa onda da inteligência artificial tinha ido longe demais e se o grupo conseguiria atender às altas expectativas. Um mês depois, a maior parte dessas preocupações foi dissipada, com o índice S&P 500 atingindo um recorde histórico devido aos fortes lucros corporativos. Vou te dar um tempinho aí para você lembrar quem são as Big Seven. Sempre legal fazer uma pergunta de Enem aqui neste podcast. E você pode sempre se inscrever para não ficar de fora de nenhum episódio, ou também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais para ficar por dentro de tudo. E vamos falar sobre a NVIDIA. Um índice que acompanha as 7 das maiores ações de tecnologia dos Estados Unidos atingiu um recorde de alta, depois que os lucros de empresas como Microsoft, a Alphabet, que é a dona da Google, e a Amazon mostraram que a demanda por serviços de inteligência artificial está ajudando a impulsionar o crescimento da receita. A Alphabet subiu 14% desde que superou as estimativas de vendas do primeiro trimestre e passou a pagar dividendos no mês passado. E a Apple, cujas ações tinham caído até 14% neste ano, está perto de apagar as perdas e registrar alta no ano após os seus fortes resultados. Após 4 trimestres consecutivos de lucros da NVIDIA, que ultrapassaram as estimativas de Wall Street, os investidores passaram a esperar que esse desempenho aí se repetisse. E é exatamente o que aconteceu. Só que antes disso, antes de saírem os resultados da NVIDIA, os resultados subsequentes da Alphabet, da Amazon, da Microsoft e da Meta, que é a controladora do Facebook, mostraram que essas empresas, além de continuarem investindo em inteligência artificial, estão planejando gastar um pouco mais em infraestrutura de computação. Foi justamente isso que ajudou a impulsionar as ações dessas empresas. E aí você fala, nossa, é sexta-feira, né? O que eu quero saber das ações dessas empresas? Não sei o quê. Ou você não tá falando isso, porque se você chegar a essa altura do campeonato do podcast aqui, é porque você tá interessado no assunto, né? Ou você tá só interessado em ouvir abobrinhas de vez em quando, mas eu te conto mesmo assim. Te dou uma informação bem suculenta. Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet, Amazon e Meta representam 30% do índice de referência, ou seja, o S&P 500, em comparação com 26% do ano passado, segundo dados coletados pela Bloomberg. O S&P 500 é ponderado pelas capitalizações de mercado das ações. O que isso significa? Que as grandes empresas sempre dominaram o S&P 500, mas nunca a este ponto. Durante a maior parte das últimas 3 décadas, a ponderação percentual dos 6 maiores valores de índice de referência situava-se na casa dos 10%. Foi apenas em 2020 que a concentração superou 20%, ou seja, temos poucas empresas representando a maior parte do maior índice de referência de mercado dos Estados Unidos. Um outro sinal de mudança no mercado, mesmo no auge da bolha.com em 2000, apenas 3 das 6 maiores eram empresas de tecnologia. Naquela época era a Microsoft, a Cisco Systems e a Intel.
As outras 3 eram a General Electric, a ExxonMobil e o Walmart. Segundo o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, abre aspas, a próxima revolução industrial começou, fecha aspas. Ele disse isso depois dos resultados trimestrais da gigante de chips para a inteligência artificial. Ou seja, temos a inteligência artificial colocando essas empresas de tecnologia como as maiores representantes do mercado americano. Segundo Huang, a inteligência artificial vai trazer ganhos significativos de produtividade para quase todas as indústrias e vai ajudar as empresas a serem mais eficientes em termos de custos e energia, ao mesmo tempo que amplia as oportunidades de receita. A NVIDIA, a fabricante de chips, apresentou outra previsão otimista de vendas para o atual trimestre, em uma amostra de que os gastos corporativos com a computação de inteligência artificial continuam fortes. E foi justamente ela que impulsionou a recuperação do S&P 500. As ações da NVIDIA se valorizaram 20% desde essa previsão otimista de vendas, que mostrou que os gastos em computação de inteligência artificial continuam fortes. A fabricante de chips adicionou 1,6 trilhão de dólares em valor de mercado este ano. E te conto agora um pouquinho da história da NVIDIA. Ela foi cofundada pelo Jensen Huang em 1993. Começou como uma fornecedora de placas gráficas para games de computador. A percepção dele de que os chips da empresa eram adequados para desenvolver software de inteligência artificial ajudou a abrir um novo mercado e proporcionou uma vantagem sobre os concorrentes. Foi aí o lançamento do ChatGPT da OpenAI em 2022 que desencadeou uma corrida entre grandes empresas de tecnologia para construir a sua própria infraestrutura de inteligência artificial. E a corrida fez dos aceleradores H100 da NVIDIA um produto indispensável. Eles são vendidos por dezenas de milhares de dólares por chip e muitas vezes estão em escassez. Só que grande parte dessa receita veio de um pequeno grupo de clientes. Quem? Te dou uma chance. Justamente os companheiros da NVIDIA ali no topo do S&P 500. Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Google são os maiores compradores da NVIDIA e representam cerca de 40% dessas vendas. O Huang, que tem 61 anos, tem buscado diversificar as suas apostas ao produzir computadores completos, software e serviços voltados para ajudar mais empresas e agências governamentais a implantarem os seus próprios sistemas de inteligência artificial. No primeiro trimestre fiscal, a receita da NVIDIA mais que triplicou na base anual, chegando a 26 bilhões de dólares. Excluindo certos itens, o lucro foi o equivalente a 6 dólares e 12 cents por ação. Os analistas previam no consenso 5 dólares e 65 cents por ações. A divisão de data centers da NVIDIA, agora de longe a sua maior fonte de vendas, gerou 22,6 bilhões de dólares em receitas. A NVIDIA enfatizou que pretende vender a sua tecnologia para um mercado mais amplo, indo além dos grandes provedores de computação em nuvem, conhecido como os hyperscalers. O Huang diz que a IA, inteligência artificial, está se movendo para empresas de internet voltadas para consumidores, fabricantes de automóveis e clientes de saúde. Países também têm desenvolvido seus próprios sistemas, uma tendência conhecida como IA soberana. Anote o conceito. Anote o conceito. Sempre que aparece o conceito aqui, depois o conceito aparece de novo. E aí você pode sempre jogar numa conversa. Você fala assim, é como aquele conceito de IA soberana. E aí todos vão olhar para você na roda de conversa e falar, como você sabe o que é IA soberana? É assim que eu imagino vocês narrando as notícias por aí. Essas oportunidades estão, segundo o Huang, criando múltiplos mercados verticais de bilhões de dólares, além dos provedores de serviços em nuvem. Ainda assim, os hyperscalers permaneceram como um motor de crescimento crítico para a NVIDIA no último trimestre. Eles geraram aproximadamente 45% da receita de data centers da empresa. Isso sugere que a NVIDIA está nos estágios iniciais de diversificação dos seus negócios. A nova plataforma de chips da empresa, chamada Blackwell, agora está em plena produção. Ela estabelece a base para a IA generativa, que pode lidar com trilhões de parâmetros. Segundo o Huang, eles estão preparados para a próxima onda de crescimento. E aí, minha galerinha? Gostaram? Estão felizes com essa notícia? Eu achei ela muito interessante, achei uma notícia bem pra gente analisar aí o macro das ações de tecnologia. O Pedro Lima de Menezes lá nos comentários menciona aí que fizemos a Olimpíada do Agronegócio, mas que o ouro ficou com a Inglaterra.
tomara que vocês lembrem sobre o que eu comentei na quarta-feira, pra vocês terem achado o comentário do Pedro engraçado. Eu confesso que eu não lembro o que eu mesma falei, Pedro. Mas obrigada pela sua interação. Não lembro. Eu lembro, tenho uma leve, vaga lembrança. A Mani Quadros, ou a Mani Quadros, diz que fofocas são ótimas. Não conheço ninguém das fofocas, normalmente. Mas gosto só por ser fofoca mesmo. Acho que eu tô um pouco fora da minha... não tô entendendo direito aqui. Vou parar por aqui mesmo. Mas sigam comentando, gente. Mesmo quando eu não entendo direito o que é comentado, eu acho o máximo a interação de vocês. Gosto sempre da participação. Obrigada a todos aí que estão sempre ligados. E a Aline fez um comentário, veja só, que ela foi, assim como vocês, façam como a Aline. Ela foi escutar o podcast da minha chefe, da minha jefe, da Jimena Tolama, que apresenta o La Estrategia del Día, no México. E ela disse que ela habla muito rápido. E aí ela teve que diminuir a velocidade do áudio para entendê-la. Realmente, a Jimena fala bastante rápido. Aí quando estamos numa reunião que são vários mexicanos, colombianos e argentinos, aí o meu cérebro, ele pensa em compotas de geleia. Eu tento prestar atenção, mas é um pouco difícil. Mas aí eles já sabem, quando eles querem que eu preste atenção, eles me chamam, aí o meu cérebro liga, aí eu presto atenção, e aí dá tudo certo. É uma delícia. É isso, gente, que espero que vocês estejam tendo um ótimo feriado, emenda de feriado aí, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo, e até segunda-feira.